Olá pessoal, meu nome é Marcos e eu vou ensinar agora como configurar as formas de envio na plataforma Oruk. Com acesso ao painel administrativo na tela principal do sistema, nós vamos acessar aqui no menu principal em Configurações, subitem Formas de envio. Com acesso à tela principal aqui das formas de envio, nós verificamos aqui primeiramente as opções de Correios, entrega própria, motoboy e retirar na loja. Nós temos outras abas com os nomes transportadoras integradas. Atualmente nós temos a transportadora Jamef e aqui uma opção que é para configuração de tabelas de outras transportadoras. Essa configuração é feita via planilha de Excel. Tá? Nós temos um modelo aqui que você pode baixar e as orientações aqui. Nessa outra aba aqui nós temos as transportadoras que foram cadastradas via tabela. Nós temos duas de exemplo aqui. Tá? Na penúltima aba nós temos aqui um bloqueador de formas de envio por produto. Determinados produtos que não podem ser enviados pelo correio, por exemplo, tem como você bloquear e deixar só a opção de transportadora para esses itens. E por fim nós temos a aba aqui, simulador de frete. Primeiramente então nós vamos partir para a primeira aba com as opções aqui principais, começando pelo Correios. Então é muito simples, pessoal. Para utilizar a opção de Correios, o mais usual é utilizar o PAC juntamente com o Sedex. A gente já tem aqui linkado o endereço do web service dos Correios e a gente tem uma opção adicional aqui que é uma quantidade de dias extra, caso você queira utilizar, para você ter uma margem de segurança na sua entrega aqui e às vezes até surpreender o cliente com um prazo estipulado maior, entregando com uma certa antecedência aí a mercadoria junto ao seu cliente. Fica a critério de cada cliente, é uma estratégia, né, que a empresa vai utilizar e é isso aí. Tá? A outra opção dos Correios é a entrega internacional, que é a EMS, chamada pelos Correios como EMS, e segue o mesmo formato aqui. Por enquanto nós vamos preencher só esses dois. Tudo que é feito nessa tela tem um botão de salvar configurações aqui embaixo. Acabou de preencher, ativou as formas que você vai utilizar, basta clicar em salvar configurações. Dentro aqui dos Correios também, nós temos essa opção aqui de tabela auxiliar dos Correios, tá? Para PAC e Sedex. Do que se trata essa tabela? A gente até colocou uma informação aqui embaixo. No caso de qualquer indisponibilidade do servidor dos Correios, essa tabela será utilizada. Acontece do web service dos Correios ficar fora do ar e ele estando fora do ar e não tendo uma tabela dessa na plataforma preenchida, haverá uma indisponibilidade do cálculo do frete, pois o sistema não terá informações para calcular esse frete caso não tenha outra opção de envio. Então é fundamental que essa tabela seja preenchida pelo cliente. Então a gente vai salvar agora essas configurações que a gente salvou de PAC Sedex e a gente vai dar uma olhada nessa tabela aqui dos Correios. Então agora que a configuração do PAC Sedex foi salva, nós vamos clicar em preencher a tabela. Então você vai marcar aqui essa tabela que foi disponibilizada pelos Correios, tá? Para você fazer o cálculo aí na sua loja virtual. Se você já tiver contrato com os Correios, isso já vem identificado aqui. Você vai marcar os estados para a primeira coluna, mediante ao estado em que você se encontra, né? E preencher os valores, mediante aqui a faixa de peso que os Correios trabalham. Tá? Então fez o preenchimento tudo direitinho. Tá? É só salvar aqui embaixo e essa tabela vai ficar disponível. Vocês podem também trabalhar com uma tabela paralela ou outra faixa de valores. Fica a critério aí de você, lojista. Tá? Nós temos aqui também a opção de valores padrões. Então, se não quiser usar a tabela dos Correios, vai entrar essa tabela aqui padrão com um valor fixo. Caso você queira colocar, por exemplo, R$15 para o PAC, com 15 dias de entrega e R$29,90 para o Sedex com
10 dias. Essa tabela ela vai entrar com um valor geral para qualquer estado, qualquer cidade, independente de qualquer coisa, vai entrar essa tabela aqui, inclusive independente de peso. Então, isso aqui vai ser só para quem não quiser preencher essa tabela auxiliar, tá? Dos Correios. Porém, a pessoa tem que ficar ciente, o lojista tem que ficar ciente de que esses valores vão entrar em todos os pedidos, são valores fixos, tá? Então, para salvar, basta clicar em salvar aqui, tá? E a última opção que a gente tem nessa tela é de reajustar os preços dessa tabela que foi preenchida na primeira aba aqui. Então, depois que você preencheu tudo, caso você tenha um reajuste no seu contrato ou na tabela de à vista dos Correios, tem como inserir o percentual e fazer um reajuste automático. Pessoal, então voltando aqui na tela de configurações das formas de envio, na aba principal aqui, que são as principais formas de envio, depois de ter escolhido o Correios, a gente tem a opção aqui de entrega própria, tá? Essa opção de entrega própria, ela usa uma API do Google Maps, onde você pode colocar aqui, configurar uma distância máxima que você vai fazer essa entrega, utilizando de repente um caminhão próprio, um carro próprio, tá? E o valor a ser cobrado por quilômetro rodado, aqui a gente considerando ida e volta, tá? Vamos colocar aqui 2,50 o quilômetro rodado e você estipula aqui o prazo de entrega para essa modalidade, tá? Ela é fixa, então todas as entregas próprias vão ter o mesmo prazo de entrega. Então, é colocar o valor do quilômetro rodado, a distância máxima para ser feita essa entrega, para essa opção entrar. Então, na hora de calcular o frete, o sistema já vai verificar o CEP de origem de destino para verificar se a distância do CEP de origem até o CEP de destino tem mais ou menos do que 100 km. Se tiver mais, essa modalidade, nesse caso aqui, não vai entrar. Se tiver menos, entra calculando, considerando aqui 2,50 o quilômetro rodado, tá? Para gravar essas informações, sempre lembrando aqui de salvar as configurações aqui embaixo. Vamos fechar ela aqui primeiramente. Depois a gente salva, vamos partir para a opção de motoboy. A opção então para ativar, clicando aqui no botão para validar a opção, tá? E aqui a gente tem como configurar, por exemplo, motoboy geralmente é uma entrega ou local, na cidade em que o lojista vai estar atuando com a sua loja virtual, ou regional até às vezes. Então geralmente o pessoal coloca ou bairro ou zonas das cidades, tipo Zona Norte. Então você pode estar configurando a Zona Norte e a faixa de CEP que abrange essa Zona Norte, ou os bairros, alguns bairros da Zona Norte, algumas regiões da Zona Norte. Configura a faixa de CEP dessa região que você vai atuar, o preço que você vai praticar e o prazo para essa região. E assim consecutivamente, tá? Você pode ir incluindo aqui outras faixas, tá? O sistema vai adicionando outras opções aqui para você estar preenchendo essas regiões onde você vai utilizar essa opção de motoboy. Bem tranquilo de estar preenchendo e configurando. A última opção aqui, nesse caso das principais opções de envio, é o retirar na loja, seguindo a mesma linha aqui de raciocínio, marcando a opção quando você quiser ativar. O cliente ele vai pegar o produto na sua loja física, nesse caso não vai haver cobrança do frete, né, logicamente. Então aqui a gente vai trabalhar com 4 números, os 4 primeiros números da faixa de CEP ou do CEP que você vai querer que entre no cálculo. Então de repente a sua cidade e as cidades vizinhas, você pode estar atuando aqui colocando esses 4 primeiros números, que é onde vai entrar a cidade, né? Então você coloca esses 4 primeiros números que representam as cidades que você quer que entre essa opção de retirar na loja. Então colocou as faixas de CEP separadas por vírgula, depois basta salvar essas configurações. O sistema vai confirmar a operação. Verifiquem que todas as opções aqui agora estão ativas, tá? Checkzinho aqui, verdinho, indicando que as configurações de envio, tá? Dessas formas de envio, foram ativadas e estão em pleno funcionamento. Aí agora nós vamos partir aqui para a segunda aba, tá? Nessa segunda aba você vai ter a telinha de vídeo também ensinando como é que configura aí a transportadora da Jamef, que é uma transportadora integrada. Até lá, pessoal!